Fora ir ao cinema, assistir um filme, tomar um vinho e fazer alguma coisa, eu estou na prancheta, criando, desenhando, animando, né? Eu não saberia fazer outra coisa na vida que não fosse animação, né? Mas é isso, a animação trouxe pra mim minha voz, a minha vida, da forma que eu consegui encontrar no mundo de me expressar. Então, dar a vida para um personagem é fantástico para mim e eu não vou parar. Nunca vou parar, nem que eu tenha que fazer só minhas próprias coisas, eu vou fazer. Quero salvar o mundo, assim, com curta-metragem. Eu dou muita risada trabalhando, eu dou risada o dia inteiro no meu trabalho. Esse desejo de desenhar é uma inquietação que tem, é um ser humano que está se manifestando. Para se chegar nesse processo que eu considero um processo artesanal, a animação, assim, eu acho que ele é artesanal mesmo, dependente. Na verdade, eu tô aprendendo até hoje, né? Você vê novas técnicas, novos tipos de trabalho e acaba inspirando também, né? Primeiro de tudo, antes da animação ser filme, ela é movimento. Por exemplo, no século passado se produzia, a partir da metade do século, passou a se produzir um longa por década, né? Primeiro a Sinfonia Amazônica, da década de 50, né? Depois na década de 60 tem Presente de Natal, na década de 70 tem Piconzé, do Ipê Nakashima, aqui de São Paulo. Na década de 80 é o Boieruá, do Chico Liberato, né? Em 90 é o Cassiopeia, do Clóvis Vieira, o primeiro filme no mundo feito totalmente no computador, né? É o Cassiopeia. Bom, a produção de uma animação ou de qualquer outro conteúdo audiovisual, ele começa com uma ideia. Você parte de uma sinopse, né? De uma ideia principal, né? Eu tenho um personagem, o que meu personagem quer, qual o mundo que ele vive. E a partir disso a gente desenvolve um roteiro. Quais são os desejos do meu personagem? Desenvolve um argumento, vai desenvolvendo melhor essa ideia, essa história que a gente quer contar. O que move ele, né? O que move meu personagem é o que faz mover a história. Então a primeira etapa de um projeto é o desenvolvimento dele, né? E o produtor começa atuando desde esse momento, assim, pensando junto com o diretor e com o roteirista qual o melhor caminho dessa história, não só como linguagem narrativa, mas também futuramente como um produto, né? Como a gente quer que o público receba isso e como a gente acha que o público espera receber isso, né? Então a etapa de desenvolvimento é uma etapa muito importante em qualquer gênero do cinema, seja ficção, documentário e animação. A próxima etapa do processo é a pré-produção, depois que tu construiu o roteiro, geralmente tem várias versões do roteiro, né? Se constrói a primeira escaleta, depois tem a primeira versão do roteiro com os diálogos, aí a gente troca ideia, passa para outras pessoas, consultorias, com o roteiro final começa a pré-produção, né? A pré-produção na animação é um processo tão importante quanto a produção. Então, o storyboard, ele é uma parte dessa grande produção da animação, né? Ele fica na parte da pré-produção, que vem logo depois do roteiro, onde então o storyboard ele recebe o roteiro e aí ele tem que passar aquilo, o roteiro para uma coisa visual, né? Para algo que funcione na tela. Então é toda a parte da cinematografia. Eu decido as câmeras, os cortes, o ritmo, né? Os enquadramentos, as expressões. Eu me considero muito um artesão de histórias, assim, né? Eu recebo as ideias e eu lapidando ali, né? Porque um trabalho num board de 11 minutos tem 1000 desenhos, 1000 quadros, né? Deixa eu ver. Vou colocar um graveto aqui, por exemplo, você quer criar uma piada, você coloca só um gravetinho aqui, né? Para o personagem tropeçar. Você despertou a curiosidade do coelho aqui, né? O coelho vinha, né? Ele estava na vida normal dele, até que ele encontrou uma lata. Essa lata pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa que aconteça na vida do personagem. Esqueci o rabinho dele.
é o conflito, né? O personagem. Agora ele quer saber o que tem dentro da lata, né? Ele pode daí olhar para a câmera, né? Olha para você, que daí ele faz o contato com o telespectador, né? Quem está assistindo, ele fala, pô, o que tem dentro da lata, né? Você também quer saber? Ele pode dar uma coçadinha na cabeça, assim, né? Ele olha lá, olha para a lata. A gente pode fazer ele olhar para a lata de novo, né? Então, olha. Tá lá, chegou, olhou para a lata. O que tem na lata? Ele vai lá, daí quando ele vai... Hã? Mas, hein? Essa parte criativa da pré-produção na animação faz com que depois o processo da produção seja simplesmente animar o que se foi criado no desenvolvimento e na pré. Né? Então, durante o processo de produção é isso, pega-se o que foi criado, os conceitos de personagem, desenhos, cenários, layout, storyboard, e o processo de produção é a animação de fato, é o desenho, seja ele um desenho no papel, um desenho 2D no computador, um 3D ou um próprio stop motion, né? Hoje o pessoal chama isso de 2D, né? Animação. Mas eu gosto de desenhar no papel. Muitos animadores desenham no papel, ainda, né? Embora as pessoas acham que não se desenha mais no papel, porque muita gente já desenha direto em digital. Acho que principalmente na escola, a animação tem que começar no papel, para o cara dominar o papel e depois ele ir para o digital, né? Se for o caso, né? Para mim, animar era pegar uma bolinha aqui, pum, acabou, né? Ou a gente até brincava no estúdio, tipo, o personagem piscou, já está animado, né? E hoje em dia eu vejo que não é bem isso, né? Para as pessoas que estão interessadas em começar a trabalhar com animação, né? É fundamental ter essa base do clássico, né? Que é um diferencial que vocês vão ter aí com provavelmente algum colega que também esteja procurando trabalho em algum estúdio. Alguns animadores preferem ficar só no papel mesmo, né? Sei lá. Aí já entra na questão de preferência de cada artista, né? Mas eu acho que pelo menos conhecer a animação tradicional é importante, né? Para o cara poder depois decidir se ele vai querer fazer tudo digital ou vai querer trabalhar com o digital e o artesanal, né? Bem, aqui na verdade, na parte de criação de personagem, eu fiz um esboço bem rapidinho aqui do bebê Yoda, né? Mas já pensando para animação, por exemplo. Então, geralmente para o personagem, você precisa ter o que a gente chama de turnaround, né? Ou model sheet, que é o que? Essa visão de vários ângulos do personagem. Seja para o animador tradicional ou cutout, ele precisa entender como que o personagem funciona. Vamos supor que em algum momento da animação, ele fica de costas para a câmera, então o animador tem que entender como que quais elementos tem nesse desenho, né? E a ideia é justamente fazer o quê? Eu vou separar essas peças para justamente poder animar. Então, a ideia é que você consiga pegar cada um desses desenhos e, digamos, falar para o Tumbum o que eu quero animar. Que essa é basicamente o cutout, né, que eu estava falando. Então, aqui, ele é bem sedutor nesse aspecto. Você consegue animar sem precisar fazer o quadro a quadro. Aí você vai fazer o gesto. Ela está monta aqui. Então ela vai fazer, tá com a mão aqui na boca, ela vai soprar o fogo, né, que ela tá com a tocha. Então ela dá uma limpada na boca, elegante, e sopra. Só que sopra mais rápido, porque os movimentos assim dramáticos são mais lentos. Então precisa uma animação mais lenta, vamos ter mais desenhos que tem que fazer nesse intervalo. Daqui lá tem 10, assim, uma sessão mais dramática vai fazer com 20 desenhos, por exemplo. Então você controla o ritmo do filme
com um desenho que você está colocando entre os intervalos. Intervalação, que é basicamente se você separa a animação nos fotogramas, assim, nas etapas do movimento, vamos dizer assim, as pontas do movimento são os extremos do movimento que eles chegam antes de mudar de direção. E entre cada mudança de direção tem os intervalos que, na verdade, fazem a animação funcionar de uma ponta a outra, assim. Flipagem é a maneira mais rápida e acessível de você ver se a animação que você fez está funcionando. E ela é dos primórdios da arte da animação. E basicamente você tem que bater as folhas da sua animação, se você animar no papel, né? Bater as folhas certinho. Animar no papel envolve animar com uma régua de pinos, que vai manter o registro entre os desenhos, para que eles tenham uma relação coerente um com o outro na lógica do movimento, né? E aí você faz ficar bem certinho as folhas, e aí você pega com os 4 dedos aqui e pegou certinho, aí você faz uma escadinha para facilitar, e aí você solta os desenhos numa velocidade que você consiga ver a movimentação acontecendo. Quando eu comecei a trabalhar com animação, eu peguei a fase de transição entre o papel e o computador. Então, quando eu entrei, ainda era tudo na mesa de luz e estava se começando a pensar em usar o computador para desenhar, né? Para produzir. E a diferença maior que eu vi nisso foi o tempo de produção, que a gente começou a economizar muito. Então, antes, digamos assim, que a gente ficava um dia inteiro, cada pessoa, né, cada animador, para fazer 2 segundos de animação. Hoje em dia, cada animador consegue uma média de 8 segundos por dia. Então, assim, você somando uma equipe inteira, vamos supor, 10 animadores, o que antes se fazia 20 segundos por dia, hoje se faz 80. Então, é uma grande diferença. A gente usa papel e lápis há 4.000 anos, mais ou menos, né, para descarregar. Então, eu acho uma coisa prática. Você pega um papelzinho e desenha, coisa assim, você não precisa ligar nada, né? Não precisa ligar um computador, acionar o celular, né? Hoje eu estava vendo assim, para você aumentar o som do aparelho quando você está ouvindo pela internet, é mais complicado. Antigamente era um botão, você girava, pá. Hoje não, você tem que acessar e tem que responder e fazer elevar o som do coisa. Trabalhar na Princesa e o Sapo foi muito legal, porque foi o primeiro longa que eu fiz, né? Então foi uma experiência assim que eu vou levar para o resto da vida. Porque assim, cada país tem o seu jeitinho de animar, né? Por mais que a gente tente incorporar os estilos de animação de vários lugares, a gente tem uma característica nossa. Então a gente recebia um feedback de um outro lugar e ficava atento a outros tipos de informação que a gente não tinha daqui. Então foi bem legal ter, principalmente sendo da Disney, né? Foi bem legal ter assim, essa resposta sobre o meu trabalho, né? Todo mundo ter a resposta sobre os nossos trabalhos. Eu não gosto muito de Disney, né? Essa animação comercial que a gente chama, Frozen, eu acho filme horrível, eu acho feio, na verdade, né? As pessoas gostam, mas eu acho bom falar porque, olha, assim, é uma opinião. O animador, acho que tem que ser independente e humilde, tem que ser uma pessoa assim que faz o seu trabalho pelo prazer de fazê-lo, né? Pode ser seu projeto ou coisa assim, mas... Assim, trabalhar para uma animação, para um grande estúdio, é muito legal, né? Porque normalmente são animações bem visadas, são bem assistidas, né? Tem um público grande, então é bacana pelo reconhecimento, pelo portfólio que você adquire com isso, né? Mas trabalhar para uma animação menorzinha, de um estúdio mais independente, é muito gostoso, porque você está participando normalmente do sonho de alguém, né? Alguém que resolveu pegar ali o tempo, o sonho, o dinheiro dele e fazer aquilo. Então, você entrar no meio disso
é um outro tipo de satisfação, é um pouco mais pessoal, né? Mas cada um com as suas belezas, eu gosto dos dois e pego dos dois, faço os dois tipos de coisa. Eu acho que é muito importante a gente ter o equilíbrio entre os dois lados. Em ter a animação comercial, que é essa animação do grande público, que faz com que o público conheça o conteúdo brasileiro, o nosso potencial enquanto produtor, e também a animação de relevância artística, que mostra o potencial artístico que o Brasil tem para animação. A animação no Brasil, ela nasceu do autoral, né? Que a primeira pessoa que fez foi o Álvaro Marins, o Sete, e ele fez, tanto que a gente nem tem essa animação, mas tem só um frame, né? Um fotograma. E ele era um cartunista, ele fez por prazer, assim. Então, a animação no Brasil, ela nasce disso, né? Muito autoral. Então, são vários tipos de linguagem, assim, eu acho que... E essa animação mais artística, mais art house, vem desempenhando um papel muito importante dentro da indústria brasileira, justamente por estar tendo uma repercussão internacional através desse trabalho, né? A gente tem o Menino Imundo, por exemplo, que não é uma animação tradicional, né? Digo tradicional no estilo de design, né? Mas que ganhou prêmios, chegou até o Oscar. A própria Rosana, com o curta-metragem dela, Guida, ganhou, a Nessi também. Também um filme em 2D, tradicional, no papel, com tinta. Agora, quando você fala do cinema autoral, de animação, de buscar, de extrair, né, a essência dessa arte e expressar ela no que você faz, já é um pouco mais complicado, porque é isso também, você tem que sobreviver e você está fazendo uma coisa que não tem como as pessoas apoiarem ainda, então essa dança é complicada, assim. Tanto meu primeiro curta autoral foi Guida, que eu lembro quando eu fui na entrevista para o Prêmio Estímulo, eu tinha passado na primeira fase, com Guida a gente tinha passado, né? E aí na banca os entrevistadores perguntaram, porque eu estava vindo de 8 anos trabalhando em Disney, né? Trabalhei em 4 longa-metragens, né? Mulan, Tarzan, Lilo e Stitch, Nova Onda do Imperador. Então, a banca entrevistadora do Prêmio Estímulo falou assim, nossa, mas alguém com a sua experiência e é o primeiro filme que você vai dirigir? E eu disse, se vocês me derem o dinheiro, vai. Eu acho que foi um bom argumento, porque aí eles me deram o dinheiro e a gente fez Guida, né? Mas, então, vê que foi um longo processo para eu poder ir para fazer curta-metragem autoral, que eu acho que era o sonho lá de trás, e que eu fui meio moldando tudo, assim, eu quero fazer curta-metragem de animação autoral. Eu defendo muito, assim, do curta-metragem como o formato nobre da animação, porque eu acho que é ali que se tem toda a maior variedade de técnica, de qualidades, enfim. O caminho que eu cheguei nesse filme foi muito simples, na real, assim, eu sempre, esse filme, acho que a principal referência mesmo foi o Palhaço Coco, que são uns filmes antigos do estúdio Fleischer, que inventou a rotoscopia, né? E o que eles faziam? O Disney já tinha feito a série da Alice, que era uma menina de live action inserida num universo de animação. Precisava arranjar ter uma ideia de um filme que eu não precisasse fazer clean-up, não precisasse colorir, não precisasse escanear. E aí eu fiquei olhando na mesa de luz lá da faculdade, tinha sempre o pessoal desenhava nas beiradas, né? Vandalizava, né, as mesas de luz. Tinha até gente que reclamava, mas no fim eu fiquei olhando aqueles desenhos e falei, pô, dá pra animar nessa mesa, né? Dá pra sair com o personagem do papel.
animação, ela tem um lado indústria muito bem sucedido nesses grandes estúdios, que hoje são grandes estúdios no mundo, né? Ghibli, Disney, DreamWorks, sei lá. Que também são grandes estúdios hoje, mas que começaram sua carreira com curtas-metragens e tal. Disney fez curta-metragens por décadas antes de fazer Branca de Neve. O cinema de live action, os grandes filmes, eles são todos, a maioria, né, são longas-metragens. Você tem os grandes diretores, são diretores de longa-metragem. Na animação, você tem, né, o cinema comercial, o cinema comercial da animação, ele é um pouco mais, ele é bem mais planificado do que se olhar para o curta-metragem, mesmo se você olhar para os longas autorais. Assim, o curta-metragem ele é o lugar em que você tem a maior vasta experimentação. E isso, nessa dualidade, né, do que é o profissional e o que é o autoral, por ser um curta, pelo trabalho que leva, né, o Sandro, eu fiquei 1 ano fazendo filme, a Rosana ficou 3 anos fazendo guida. Então, o trabalho pessoal, você se doa, você se doa nesse nível do investimento. Você não está fazendo aquele filme para você se sustentar. Às vezes você tem um dinheiro que rola ali, é maravilhoso. Mas você está, acima de tudo, fazendo aquilo porque você acredita no projeto, você precisa ver aquilo existir, assim, você está se doando muito mais. Quando eu comecei não tinham as séries de animação, né? Era muito mais pro comercial, para publicidade, a animação que existia. E de lá para cá, né, depois do Peixonauta, teve um boom enorme nisso. Então, e no começo eu animava, né? Eu era assistente de animação, depois comecei a animar um pouco. E mais ou menos em 2003, 2004, a Pinguim fechou a parceria com a Nelvana para desenvolver o Peixonauta, que seria a primeira série de animação brasileira, né? Antes não tinha série, né? Tinha alguns longas, curtas, tinha alguma coisa de animação feita no Brasil, mas para esse mercado autoral de criação de série, o Peixonauta foi o primeiro, né? Então eu estava lá no meio quando a coisa toda... Hoje em dia todos os estúdios têm uma série de animação, tem mais do que uma, né? Todos os estúdios estão fazendo uma série de animação e o estúdio que não está pensando em uma. Mas quando começou lá eu estava no meio, então a gente teve que aprender como fazer essa produção em série, né? E isso tudo foi muito enriquecedor, assim, foi muito legal tá nesse meio, assim, para aprender como se faz. Até porque é algo que é rico, né? Que dá para explorar. Acho que é mais isso daí mesmo, né? Tem essas animações brasileiras, nós temos o que é historietas, né? Tromba-Trem, Irmão do Jorel, Osvaldo, tem que está no Netflix também, né? O Cupcake. É uma lista absurdamente grande, assim, né? Então é muito promissor para a gente ver que está cada vez crescendo, né? E a tendência é que os estúdios vão precisar de cada vez mais animadores, mais pessoas que trabalham na área, né? Foram criados cursos de animação, né? Nas faculdades foram criados também para poder formar esse pessoal que trabalha nos estúdios. Apesar de estar no início ainda, então acho que a gente tem ainda um caminho para realmente chegar num nível das escolas de fora, assim, sabe? Para especialização. Mas formam alunos bons, assim, alguns alunos bons que saem de lá. Mas esse é o problema, os alunos vão sair da escola, da formação e aí eles vão para fora. Então a gente vai estar, é isso que a gente estava conversando antes, a gente vai estar formando e exportando mão de obra em vez de estar fazendo formando pessoas para estarem no mercado brasileiro, entendeu? Porque é muito mais complicado. É complicado porque a gente não vai ter produções, sabe, sendo feitas. Então, as pessoas que saem da formação não têm onde trabalhar e aí muitas vezes vão buscar fora. E aí vira uma bola de neve.
Olha, eu saí do Brasil, eu não vou falar que eu sou mãe de nada, mas quando a gente estava para fechar a comitê, eu já estava percebendo assim, que o mercado em geral do Brasil, depois da história lá da Dilma, tal, ele já estava se deteriorando mais e mais. Né? Não porque, bom, eu não vou entrar em política, então, tipo, naquele período, eu só estou citando a Dilma para situar o período, né? Depois da queda da Dilma e tudo mais, a gente passou por um momento bem difícil, assim. Antes da queda da Dilma foi um ano terrível, depois da queda da Dilma continuou terrível, mercadologicamente falando, tá? Então, tipo, eu previ que o mercado ia demorar bastante tempo para se recuperar. E eu falei assim, cara, eu fico aqui no Brasil, porque eu apostei todo esse tempo aqui no Brasil, poderia ter saído antes, tive algumas oportunidades antes, poderia ter buscado mais oportunidades, mas as minhas oportunidades que eu estava tendo de direção de filmes no Brasil eram muito grandes para eu virar as costas e ir trabalhar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, Canadá, como uma peça numa engrenagem maior de um filme, sei lá, de uma Disney ou de um estúdio grande. Não que eu entraria lá, né? Nunca apliquei para lá para saber se eu teria chance de entrar. Mas, tipo, era um sonho, mas ao mesmo tempo eu não queria, porque eu sabia que eu ia virar uma engrenagem, só uma peça daquela engrenagem toda ali. E no Brasil, não, eu estava podendo liderar os projetos, então não fazia muito sentido. Então eu apostei muito no Brasil. Mas quando eu vi que o Brasil ia demorar muito tempo para se recuperar, eu falei assim, agora eu acho que é hora de pensar em ir para fora. E aí comecei a procurar algumas oportunidades e surgiu a oportunidade de fazer o que eu tinha feito lá na comitê, que era criar um departamento de computação gráfica dentro de uma agência. Trabalhar, para você ganhar dinheiro com isso, tem muitas maneiras, né? Ou trabalhar em estúdio, você conseguir um cliente, ou fazer conteúdo, né? Não é fácil, né? Não é um dinheiro fácil, não é um dinheiro que você criando qualquer coisa em animação, você vai receber e você vai conseguir se sustentar com aquilo, né? Muito desse dinheiro está do lado da publicidade, né? Vem do lado da publicidade. O meu foco hoje em dia é muito storyboard para publicidade, porque não é um dinheiro que passa pela crivo do governo, nem nada disso, é um dinheiro privado, então... E acaba sendo os valores pagos acabam sendo maiores também. Mas publicidade também é um pouco mais engessado, né? Você vai acabar desenhando pessoas segurando uma garrafa de Coca-Cola e ok. Agora, produção em série para conteúdo é aquilo lá de você criar muita piada, cenas de ação, coisas que te dão tesão mesmo em trabalhar, né? Cada demanda um processo já é diferente um do outro. Principalmente quando você está falando de publicidade, cada um tem uma diferença bem grande. Se eu fosse um diretor de animação para séries, talvez não mudasse tanto, porque o modo de operar, ele tipo assim, é uma série. Como é que faz uma série? Você tem todo aquele processo inicial criativo, mas para adiantar para a publicidade é um pouco mais... Cada um tem uma premissa bem diferente da outra, né? Uma série de animação, você trabalha, um Peixonauta trabalharam umas 100 pessoas. Então, cada série, no mínimo, vai ter umas 50, 60 pessoas ali, diretamente ou indiretamente. Fugindo só um pouco do assunto, mas acho que é um exemplo interessante. Quando a gente vai para esses mercados, por exemplo, uma Comic Con ou algum outro tipo de evento, que a gente vai falar sobre o cinema brasileiro ou animação brasileira, muitas vezes as pessoas não sabem que o irmão do Jor-El é brasileiro, né? Adoram o irmão do Jor-El, são fãs, vão fantasiados na Comic Con, mas não sabem que é brasileiro. Então, assim, a gente tem que estar todo momento
cinema brasileiro, animação brasileira, mostrando, não, ó, a gente é capaz de fazer, nós somos brasileiros, vamos consumir esse conteúdo. Então, assim, o papel da animação hoje, principalmente das séries também, que vem tendo uma performance incrível nos últimos 10 anos, assim, é de mostrar ao público brasileiro que a gente também faz animação de qualidade, que a gente também sabe divertir, entreter. Eu acho que na série, na TV, a animação vem ganhando esse espaço, se consolidando, e a gente vem tentando furar esse bloqueio agora nos cinemas, assim. Vem uma leva muito grande de longas agora. A gente até 5 anos atrás, o Brasil tinha produzido só 5 longas de animação, agora a gente está com pelo menos 5 longas em produção e pelo menos 3 longas lançando por ano. Então eu acho que ainda é um caminho muito longo que a gente está construindo, está abrindo, e que eu acho que daqui a uns 10 anos a gente vai estar, o cinema de animação no Brasil vai ser muito respeitado, não só no mercado interno, mas pelo público também. E quando você percebeu que isso poderia te trazer dinheiro, que poderia trabalhar? Desculpa. Gente, não... Acho que está respondida. Bom, como produtora, qual é o meu desafio, por exemplo, para buscar o financiamento desse projeto, sabendo que eu vou ter pelo menos 5 anos com uma equipe fixa e que eu preciso ter o dinheiro para pagar essas pessoas até o final, né? Eu faço o orçamento ideal do que quanto isso custaria, já considerando esse processo, esse tempo, né, e o volume de pessoas envolvidas. E a gente parte aí para a captação do recurso, para buscar parceiros para financiar esse projeto. Aí a gente consegue um recurso no edital aqui, um pouco outro ali. Muitas vezes a gente não consegue o valor total. Mas a gente sabe aí que talvez com esse valor, reorganizando o tempo, diminuindo um ano, diminuindo um pouco da equipe, eu consigo avançar, consigo chegar e nesse meio tempo eu vou buscando outros parceiros. Então esse é um grande desafio do produtor de animação, é que a gente nunca para mesmo de pensar, né? Dificilmente tu consegue o financiamento 100% do teu projeto na largada. Atualmente eu produzi um longa-metragem, chama História Antes de uma História, demorou bastante tempo para produzir, para realizar o filme. Demorou 13 anos, depois mais 2 anos para lançar e ainda está rodando por aí. É uma Né? ideia com contorno e rabisco é um desenho sem verdade. Crianças, vamos carregar tudo que juntamos e partir. Então, o desafio do produtor no cinema de animação muitas vezes é isso. Durante o próprio processo de animação, da produção, ainda está complementando os recursos para que esse prazo de produção não se estenda, por exemplo, para 10 anos. Um filme que demore 10 anos para acontecer, né? Foi bom você tocar nisso, porque no caso dos nossos filmes, por exemplo, a gente terminou os 2 filmes juntos, né? O do Lazarete e o meu. Ele demorou mais tempo, mas a gente acabou os 2 em 2014, né? E o Lazarete já tinha percorrido as distribuidoras, tentando ver qual que queria ser associado a distribuir. Aí ele conseguiu só a Polifilmes, né? Aí eu já fui direto para essa Polifilmes, né? E é uma distribuidora com mais de 60 anos no mercado, né? Estabelecida em São Paulo e tal, mas eles querem filmes que dê retorno de bilheteria rápido, né? Então, um filme que precisaria realmente do investimento da distribuidora, que seria, né, promover sessões, penetrar nos cinemas, né, furar esse cerco aí de entrar nas salas, né? Ela não faz isso, né? Ela prefere aqueles filmes que já entram, que já se distribuem por si só, né? Eu estou falando dessas, no caso de filme brasileiro, esses filmes da Globo Filmes, esses filmes que já têm bilheteria garantida, né? Então, qual o desafio do cinema de animação no Brasil para furar essa barreira, né? É um grande desafio, não só de chegar no público, como em convencer o exibidor da importância de também programar aquele cinema de animação brasileiro, né? Então, assim, eu acho que é um desafio que o cinema brasileiro
independente passa também, assim, e que o cinema de animação também passa. A gente tem que estar sempre mostrando que a gente é capaz, que tem um público que é interessado. Por isso que essas premiações em festivais internacionais, elas não são importantes só para aquele filme de relevância artística, de cinema independente. Ela é importante também para o cinema de animação comercial, para mostrar que a animação brasileira é importante, né? Mas realmente no início, mais ou menos ali desde 1917 até 1940, realmente tem esse espaçamento por conta daquilo que eu falei. Não existia muita produção, não existia... O mercado ainda estava tentando entender o que era, não existia um mercado, na verdade. Então eram pessoas fazendo porque queriam fazer, porque gostavam e estavam fazendo ali na guerrilha, no autoral mesmo. E aí quando a gente vem agora para os dias atuais... Tem muita gente que não entende que teve muita luta antes, principalmente lá na década de 90, depois que acabou a Embrafilme, pra gente conseguir chegar onde a gente chegou hoje, sabe? É sofrido. Desculpa, isso foi uma promessa que eu fiz pra mim mesma, porque Guida foi um filme que eu fiquei 3 anos fazendo. A gente ganhou o prêmio Estímulo para fazer e levou 1 ano, né? Entregou e aí eu continuei trabalhando mais 2 anos. A gente entregou uma versão e eu continuei trabalhando mais 2 anos no filme. E foi sofrido porque eu tinha dinheiro de comerciais guardado que eu fui usando para poder fazer Guida, né? Então esses 2 anos foi dinheiro de comerciais e eu fazia livros de quando em quando para também me manter financeiramente, para continuar trabalhando em Guida entre os livros, e por isso é um curta-metragem, por isso também é um curta-metragem que demorou 3 anos para fazer. Mas aí terminou, começou uma carreira de festivais e começou a ir muito bem nos festivais, então as pessoas me chamavam para falar sobre o processo, às vezes em festivais e tal. E daí eu sempre falava, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso e tal. E eu pensei, nossa, né, agora vai ser fácil, porque eu já fiz Guida e vai ser tranquilo. E agora que eu tô no meio do processo de Safo, e as dificuldades acontecem, e eu vira e mexe e falo, eu não vou falar que foi fácil quando eu acabar esse. Eu vou explicar que foi difícil. A gente teve muitas conquistas ao longo... O audiovisual teve muitas conquistas ao longo dos anos, e que agora a gente está começando, tá perdendo elas cada vez mais. A gente tem, por exemplo, a gente conseguiu um espaço de que nas televisões todos os canais pagos, eles têm que ter uma cota mínima de conteúdo nacional, que eu acho que é até pequena, mas assim, se a gente perder isso, a gente perde uma das coisas que movimentam a nossa indústria. E nesse ponto, junto com esse contexto político, né, do governo que dificulta para a gente também tem uma necessidade de nós, como profissionais, né, do cinema, não só da animação, do cinema de animação, mas profissionais do cinema, de cada vez mais se juntarmos. A gente tem que usar os espaços dos festivais de cinema como pontos de encontro, porque isso é uma das coisas que os festivais são, além de tudo. Eles são momentos para gerar encontros dos realizadores de cinema. Então a gente tem que estar presente nesses eventos, tem que estar presente nesses lugares, tanto por essa questão de organização política, mas também porque, é com isso que a gente trabalha, é lá que a gente vai ver as novidades, assim. O nosso cinema já é dominado pelos Estados Unidos, a gente não pode só consumir a cultura, né, estadunidense, nós como produtores culturais, a gente tem que consumir a nossa cultura, a gente tem que consumir sim a cultura dos Estados Unidos, a gente tem que consumir o que é o comercial globalizado, mas a gente tem que ter uma produção interna, a gente tem que consumir o que é nosso, e a gente tem que olhar o que está sendo feito no mundo inteiro. E aí você tem os festivais lá, Goiânia, por exemplo, você tem um Lanterna Mágica, você tem o Goiânia Mostra Curtas, são formas de você trazer outras visões, e eu acho fundamental que todos os profissionais que trabalham, né, estejam interessados em outras visões criativas para aquilo que a gente mesmo faz, sabe?
Pronto, gente, agora essa aqui já deformou demais. Aí teria que começar outra, se for o caso. Mas eu sempre penso na minha mãe. E nas dores que eu prefiro não causar. Quanto sofrimento a gente pode disfarçar de felicidade? Eu nem sei mais. Mesmo assim eu escolhi viver. Porque eu entendi que vale a pena. Viver é o que me cura. Mas mesmo nos testes que eu já fiz, na hora que eu comecei a fazer teste em livro, já dava pra ver que ali tava o filme, que não tava mais no papel, né? Uns 20 e pouco anos, né? E essa primeira pergunta que você vai fazer justamente é essa: por que você escolheu animação? Eu acho que a pergunta mais difícil ainda é responder por que a gente faz animação, né? Uma vez um índio me perguntou isso na Amazônia, mas por que você faz animação? E já fazia muito tempo que eu fazia animação, fazia meus filmes, e eu não soube responder. Essa eu acho que é uma resposta que a gente vai procurar o resto da vida. Eu acho, amiga, ele fez todos os móveis da casa, tudo. Cara, muito incrível. Eu tenho duas referências muito fortes. Uma é a Rosana Urbis, em questão de linguagem e animação também. E foi ela que me trouxe o prazer de fazer modelo vivo também. E ela põe isso muito nos trabalhos dela. Uma pessoa que me inspira muito aqui no Brasil é a Rosana Urbis. Oi, Rosana, tudo bom? Você é considerada uma referência no meio, né? Interessante, muito obrigada pela informação, bacana. Disponibiliza a sua casa para jovens artistas e como que é essa responsabilidade, assim, de ser referência, de ajudar os novos artistas? Poxa, agora você vai ter que me dar um tempo, porque eu acabei de descobrir essa leitura e vou ter que